Na técnica anterior, eu descia tudo e subia até a metade, certo? Agora não, o que você vai fazer? Você vai descer a barra e vai segurar por 20 segundos, mas não é para descansar a barra no peito não, tá? Você, no máximo você encosta, mas mantém a tensão aqui na musculatura do peitoral, ó. Aí você vai segurar por 20 segundos. Passou esses 20 segundos, você vai conseguir fazer mais algumas repetições. No vídeo de hoje eu vou mostrar a você uma técnica incrível para nos exercícios de supino com barra você conseguir ativar bem mais o peitoral. E o porquê disso? Nos exercícios de supino com barra, você tem ativação de peitoral, de forma majoritária, né, principalmente, mas também tem ativação de deltóide anterior e ativação de tríceps. E essa estratégia que eu vou passar para vocês faz com que vocês ativem menos o tríceps, logo vocês vão acabar ativando mais peitoral e o deltóide vai ser a mesma coisa. Então vocês vão ter um rendimento muito melhor, muito mais hipertrofia no peitoral e vai fadigar menos o tríceps. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Muito bem, pessoal, antes de eu mostrar a técnica, eu quero explicar para vocês o porquê é tão importante vocês estarem aplicando a técnica que eu já vou mostrar para vocês. Nos exercícios de supino com barra, independente se é reto, inclinado ou declinado, tem um grande problema na execução, ou melhor dizendo, na ativação muscular do peitoral. Qual que é o problema? Então, ó, eu estou aqui com a barra nas minhas mãos, faz de conta que eu estou com a barra nas minhas mãos no supino reto. Quando eu faço um movimento até a metade aproximadamente, tem bastante ativação de peitoral, tá? Só que qual que é o problema? Da metade para o final do movimento, na fase concêntrica, tem muita ativação de tríceps, até mais do que peitoral. E conforme eu for voltando, aqui ainda tem tríceps. Chegou na metade para baixo, volta a ter peitoral. Então como que seria? Eu vou empurrando a barra, ó, ativação do peitoral, 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 até a metade. Tríceps, tríceps, tríceps. Na volta, tríceps, 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 peitoral, peitoral, peitoral. E aí, você tem uma eficácia boa no peitoral somente até a metade do movimento na fase concêntrica e também somente da metade do movimento na fase excêntrica. Então, devido a isso, existe um modo de você fazer com que você não tenha essa ativação muito mais do tríceps do que no peitoral. E eu vou estar mostrando para vocês no detalhe. Ah, pessoal, quero fazer um agradecimento a todos vocês. Recentemente, eu tive 10 mil inscritos aqui no meu canal do YouTube. 10 mil é uma marca muito importante, ainda mais levando em consideração que faz apenas um ano que eu comecei a postar os vídeos, né? Antes tinha alguns vídeos, mas eu fazia muito esporadicamente, uma vez a cada 6 meses, bem esporádico. Então que eu comecei a fazer vídeos mesmos, às segundas, quartas e sextas, tem um ano. Então chegar em 10 mil inscritos em apenas um ano é maravilhoso. E eu devo isso a todos vocês, porque se não fosse vocês, com certeza, independente se os meus vídeos fossem bons ou não, vocês fazem toda a diferença, não somente a eu obter mais inscritos, como no meu sucesso, né? Vocês ajudam no meu sucesso profissional e também ajudam com que eu possa passar as informações, todo o conteúdo, todo o aprendizado que envolve todo mundo da musculação para mais pessoas. E assim eu fico muito feliz em poder ajudar cada vez mais pessoas. Pessoal, uma informação importante. Se na sua academia tiver máquina de supino que seja convergente, e eu já vou explicar para vocês, aí vocês podem estar fazendo esse exercício de supino na máquina ao invés de fazer na barra, tá? E por que que na máquina de supino convergente ela é melhor que o supino reto com barra, e aí você nem vai precisar de usar essa técnica? O porquê disso? Na máquina de supino convergente, em vez de você empurrar e seus braços e mãozinha para frente e distanciando as mãos, como ela converge, o que acontece? Você começa com a distância das mãos bem mais abertas. Conforme você vai avançando na fase concêntrica, as suas mãos vão se encontrando, suas mãos e os seus braços e antebraços, tá? Então na máquina de supino convergente, ó, conforme eu vou descendo, eu vou distanciando as mãos. Conforme eu vou fazendo a fase excêntrica, eu vou aproximando as mãos. E aí nesse caso, quando há essa aproximação das mãos, ou seja,
quando ocorre essa adução do deltoide no plano horizontal, eu tenho bastante ativação do peitoral. Mas, se for uma máquina que não é convergente, vai ser muito parecido com o supino reto com barra. Pois, conforme você vai avançando na fase excêntrica, as mãos vão distanciando, ou seja, não há essa aproximação dos seus braços. Logo, não há essa adução do deltoide anterior no plano transversal. Mas, pessoal, e mais uma informação importante. Antes de eu mostrar a técnica, devo avisar vocês que existem dois tipos de técnicas avançadas de repetições parciais, tá? Uma se chama técnica de repetições parciais após a falha, que eu já vou demonstrar aqui rapidinho, que é para vocês não confundirem depois, tá? E a outra que é apenas técnica de repetições parciais. Então, primeiramente eu vou mostrar a outra, tá? Porque depois, daqui para frente, eu só vou mostrar a técnica que é o tema do vídeo. Então, vamos lá. Como que seria a técnica de repetições parciais após a falha? Então, vamos supor, você está lá fazendo sua série. Quando você chegar na falha, ó, você nem conseguiu completar o movimento, certo? Você chegou na falha. Você vai continuar fazendo mais algumas repetições parciais, né? Ó. Conseguiu subir até aqui, na próxima vai subir um pouquinho menos, na próxima um pouquinho menos. Aí chega uma hora que você vai subir muito pouco, aí é a hora de você parar o exercício, tá? Essa técnica você sempre vai usar após a falha, tá? Na técnica de repetições parciais tradicional, eu já começo com repetições parciais desde a primeira repetição até a última, tá? Então, não é que eu tenho que chegar na falha para depois usar repetições parciais. Eu já começo com repetições parciais. Muito bem, pessoal, eu já vou mostrar para vocês na prática. E assim, existem 9 modos de você aplicar a técnica de repetições parciais. Mas, nesse vídeo, eu só vou mostrar as duas principais, tá? Logo mais, né, brevemente eu vou fazer um vídeo falando tudo sobre a técnica de repetições parciais. Aí eu vou mostrar todos os 9 modos de você poder estar executando, tá? Mas o que eu quero passar aqui para vocês é o melhor modo mais eficaz de você ativar o peitoral e ativar menos o tríceps. Ou seja, um é consequente do outro. Se você ativa menos o tríceps, obrigatoriamente você ativa mais o peitoral. Se você ativar mais o peitoral, obrigatoriamente você ativa menos o tríceps. Muito bem, então vamos lá. Eu vou primeiro estar mostrando a técnica mais comum, vamos por assim dizer. E na sequência eu vou estar mostrando a outra que também é maravilhosa, tá? Então vamos lá. Como que vai ser? Ó, no supino, o normal é o quê? Faz toda a fase excêntrica, até a barra quase encostar no peitoral, ou encostar, mas sem descansar, obviamente. E faz toda a fase concêntrica, desde que você não estenda totalmente os cotovelos, certo? Não é para fazer isso aqui, ó, estender totalmente. Então, ó, toda a fase excêntrica, toda a fase concêntrica, sem estender totalmente, e assim por diante, certo? Nessa técnica, o que eu vou fazer? Eu vou subir na fase concêntrica somente até a metade. Quando eu chegar na metade, eu já volto. Então, como que ficaria? Então, ó, desço tudo, toda a fase excêntrica. Mas na fase concêntrica, ó, só volto aqui. E o porquê disso? Aqui, ó, é a ativação máxima do peitoral nesse exercício, tá? No final da fase excêntrica. Conforme você vai subindo com a barra, vai diminuindo um pouquinho a ativação, mas ainda vai ter bastante se você subir até aqui. Então, ó, aqui tem bastante peitoral, 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 aqui começa a diminuir um pouquinho só, peitoral, peitoral, até que tem bastante peitoral. Passou daqui, ó, tríceps, tríceps, tríceps. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão subir aproximadamente 50% da fase concêntrica e já desce. Você pode até subir um pouquinho menos, vai ficar mais difícil, só que aí você tem que reduzir a carga, ó. Você sobe um pouquinho menos. Se você quer dar bastante ênfase no alongamento da musculatura do peitoral, você pode subir menos, porque essa fase aqui, ó, é onde tem o maior alongamento do peitoral. Então, se você sobe só um pouquinho, você acaba trabalhando bastante o final da fase excêntrica, ou seja, você vai ficar com mais tempo sob tensão no final da fase excêntrica, logo você vai ter maior alongamento do peitoral. Nessa porção aqui, que é mais próxima, né, e
ligada ao deltoide anterior. Pessoal, é impressionante como a ativação do peitoral é bem maior, né? Então, quando vocês forem fazer, vocês podem até mesmo utilizar uma carga menor. Mesmo vocês utilizando uma carga menor, vocês vão perceber que você vai ter mais ativação do peitoral e menos do tríceps. Porque é muito comum as pessoas falarem que, conforme vão fazer umas séries de supino reto, com barra ou inclinado, que seja o declinado, muitas vezes ela acaba sentindo mais o tríceps do peitoral, né? Ou seja, às vezes ela não consegue falhar a musculatura do peitoral e falha o tríceps primeiro. E aí, o ideal é o quê? Você sempre está falhando a musculatura do peitoral no exercício supino e não está falhando primeiramente o tríceps. Pois quando você quer falhar primeiramente o tríceps, você vai e faz um exercício de tríceps isolado, né? Então, essa técnica faz toda a diferença e ela é muito boa também, você que está com uma dorzinha no deltoide anterior, alguma dorzinha no peitoral, sabe aquele início de lesão que pode se agravar lá na frente? Você pode usar essa técnica porque você vai colocar carga mais baixa. Então vamos supor que você faz com 30 quilos de cada lado do supino, certo? 3 anilhas de 10 de cada lado. Você de repente vai colocar 2 de 10 ou você vai colocar metade da carga, 15 quilos de cada lado. E aí você vai ter uma ótima performance, ótimos ganhos de hipertrofia, ganho de força também, só que sem agredir mais a articulação do deltoide e também sem agredir tanto, né? Não colocar muita sobrecarga na musculatura do peitoral. Muito bem, hoje eu vou mostrar para vocês o segundo modo de você executar a técnica de repetições parciais. Mas antes, deixa eu me perguntar, está gostando do vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveite a oportunidade e se inscreva agora no meu canal, para você ter conteúdos como este aqui, que possam lhe ajudar a chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e prevenir lesões. Muito bem, vamos lá. Segundo modo de você executar a técnica. E aí depois eu vou explicar para vocês qual que talvez seja melhor para você estar aplicando, tá? Na verdade, os dois são maravilhosos, mas vai depender do seu objetivo. Então vamos lá. O outro modo é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou ficar em isometria por 20 segundos, tá? No final da fase excêntrica, ou seja, eu vou estar valorizando mais uma vez a fase excêntrica, o final dela e o alongamento da musculatura do peitoral. Ou seja, vai ter menos ativação de tríceps e muito mais de peitoral. Após esses 20 segundos, o que eu vou fazer? Eu vou subir a barra somente até a metade. E aí, eu vou até a falha. Quer dizer, quase na falha, né? Porque no supino, se você está treinando sozinho, não tem como você treinar até a falha, né? Agora, se você tiver um parceiro de treino, ou um personal trainer, quando você falhar, ele te ajuda para fazer mais 1 ou 2 repetições, tá? Então, vou mostrar agora na prática para vocês. Então, olha só. Na técnica anterior, eu descia tudo e subia até a metade, certo? Agora não, o que você vai fazer? Você vai descer a barra e vai segurar por 20 segundos, mas não é para descansar a barra no peito não, tá? No máximo você encosta, mas mantém a tensão aqui na musculatura do peitoral, ó. Aí você vai segurar por 20 segundos. Passou esses 20 segundos, você vai conseguir fazer mais algumas repetições. E aí, ó, depois de 20 segundos, você vai e faz repetições parciais. Até que você chegar na falha. Quando você sente que falta umas 2 para chegar na falha, aí você sobe tudo e guarda. Aí assim, se você colocar uma carga mais pesada, o que vai acontecer? Quando você chegar no final dos 20 segundos de isometria, no final da fase excêntrica, você vai conseguir fazer somente, de repente, 2, 3, 4 repetições, tá? Então, se o seu objetivo é trabalhar um pouquinho mais força, tudo bem, você pode fazer desse modo. Agora, caso contrário, se você quer fazer, depois da isometria na falha, você quer fazer mais umas 8, 10, 15 repetições, aí você coloca uma carga menor, né? Colocando uma carga menor, depois desses 20 segundos, aí você consegue fazer aí mais umas 8, 10, de repente até 15 repetições, e você sempre vai controlando de acordo com a carga que você colocar. Muito bem. E quando você pode estar aplicando a primeira técnica que eu mostrei ou a segunda? Muito bem. Se você quer um treino mais tensional, ou seja, com menos repetições e mais sobrecarga de peso, além de visar a hipertrofia, você também está visando um pouquinho mais de força. Aí eu aconselho você a não fazer isometria, ou seja, você sobe só até a metade,
e desce até o final da fase excêntrica, tá? Pois aí você consegue colocar uma carga maior, né? E você vai fazer menos repetições, tá? Agora, se o seu objetivo é mais um treino metabólico, ou seja, uma carga mais leve, e com isso você faz mais repetições, ou você vai estar fazendo a isometria. Então, como que seria? Quando você bota uma carga mais leve, você vai conseguir fazer 20 segundos, ou até mais, tá? Dependendo da carga, 20 e 30 segundos de isometria e depois ainda fazer mais umas 5, 10 ou talvez até 15 repetições, tá? E aí, o que acontece? Quando você fica aqui em isometria por 20 segundos, você está aumentando bastante o tempo de sua obtenção, pois depois desses 20 segundos, você vai ainda fazer mais umas 5, 10 repetições, por exemplo. Então, essa série vai se transformar em mais ou menos um total de 50 segundos, 1 minuto. Já no treino tensional, como você vai fazer, vamos supor, na média de 8, 10 repetições, vai subir em 1 segundo, descer em 1 segundo, ou de repente subir em 1 segundo e descer em 2 segundos, a sua série vai ter um tempo de obtenção de mais ou menos, dependendo de quantas repetições você fizer, 20 a 30 segundos. Então, 50, 55 minutos é um tempo de obtenção bem maior. Logo, o treino fica mais metabólico. Bom, aí de repente vocês têm uma pergunta. Adam, então eu tenho que fazer sempre com a técnica de repetições parciais quando eu vou fazer supino reto com barra? A resposta é não, tá? E o porquê disso? Apesar desse modo ser mais eficaz para ativação do peitoral ainda maior e menos do tríceps, uma coisa muito importante na musculação é a amplitude de movimento, tá? Então, apesar de da metade para frente trabalhar mais o tríceps, mas você também ainda tem ativação de peitoral. E a amplitude de movimento era muito importante. E o outro detalhe é o seguinte, que na musculação, uma das coisas mais importantes que existe se chama variabilidade. De tudo, absolutamente tudo. Variabilidade de exercícios, forma de executar, ordem dos exercícios, estratégia de treino, se é full body, A e B, A e B, C, enfim, variabilidade. E são inúmeras variabilidades. Número de repetições, número de séries, intervalos de descanso entre as séries, entre outras. Técnicas avançadas. Então, assim, tem muitas coisas que fazem com que a variabilidade seja extremamente importante. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer alguns treinos desse modo, sei lá, pega lá 2 semanas, 1 mês e faz a técnica de repetições parciais. E aí depois, no mês seguinte, você volta a fazer com amplitude total, tanto na fase excêntrica como na fase excêntrica. Ou você pode alternar por treino, né? Então, hoje eu vou fazer um treino com a técnica de repetições parciais. No próximo treino de peitoral, em que for fazer supino reto com barra ou inclinado, você vai fazer completo. E assim por diante. Então, é muito importante você ter essa variabilidade. Agora eu vou passar mais uma informação muito importante para vocês. Talvez alguns de vocês vão ficar chateados, mas a informação que eu tenho para te dar é o seguinte. Eu considero o exercício supino com barra o pior exercício pensando na ativação no peitoral, né? E o motivo eu já expliquei, né? Você acaba tendo muita ativação de tríceps, mais do que no peitoral, da metade do movimento para frente. E existem outros exercícios que você pode estar incluindo no lugar de supino reto com barra, que são muito mais eficazes, inclusive mais seguros. E o porquê disso? Mais seguros. No supino reto com barra, os meus braços têm que ficar na linha dos meus ombros, né? Porque não tem como entortar a barra assim, certo? Essa posição, conforme você vai fazendo com bastante tempo e conforme a sobrecarga foi elevada, ela é uma posição desconfortável para o deltóide anterior. E lá na frente, né, com muito tempo de treino, com a sobrecarga cada vez mais elevada, você pode ter uma lesão no deltóide. Já se você fizesse supino com halteres, aí a coisa seria totalmente diferente. Por quê? No supino reto com halteres, olha só os meus braços, eu consigo abaixar eles um pouquinho, faz de conta que estou deitado. E aí, ó, essa posição, ou seja, quando meu braço está abaixo da linha do meu ombro, gera muito mais conforto. E aí, ó, eu consigo fazer de um modo em que eu previno lesões. Mas além disso tem a eficácia, né? Pois no supino reto com halteres, após a metade da fase concêntrica, eu continuo tendo bastante ativação de peitoral e menos de tríceps. E o porquê disso? Então, ó, tô aqui no supino reto com halteres. Aqui chega até a metade, certo? Só que eu consigo continuar o movimento e em vez de minhas mãos se distanciarem, os meus antebraços se distanciarem, muito pelo contrário, eu aproximo eles.
Lembra que eu falei para vocês que quanto mais adução do deltoide no plano transversal, né, você tem mais ativação de peitoral. Logo, você está aqui com halteres, ó, você consegue fazer mais adução no peitoral. E aí aqui, ó, tem muito pouca ativação de tríceps e muito mais peitoral. Ou seja, durante todo o movimento, eu tenho bem mais ativação de peitoral. Agora eu vou mostrar aqui na prática para vocês, tá? Então, olha só. Se eu tivesse com a barra, eu teria que obrigatoriamente fazer assim, certo? Agora, olha agora para os meus braços. Eu vou jogar eles um pouquinho para frente, ó. Tá vendo? Em vez de estar aqui, ó, eu vou jogar um pouquinho para frente. E aí, ó, fica muito mais confortável e eu consigo aproximar os halteres, ou seja, fazer adução dos ombros no plano transversal. Desse modo, você vai ter muito mais resultado, tanto em ganho de hipertrofia, como em ganho de força, executando com halteres. E caso na sua academia tiver uma máquina de supino, seja reto, inclinado, declinado, que seja convergente, aí você pode estar alternando, porque elas são maravilhosas. Horas você faz nas máquinas convergentes, que aí você pode colocar mais carga, é mais seguro, né? Como o movimento é guiado, além de você conseguir colocar mais carga, é seguro. Com os halteres, fazendo a execução correta também é seguro, porém você tem mais instabilidade, né? Pois está fazendo com halteres. Então você pode alternar, tá? Caso na sua academia tiver máquinas de supino convergentes. Muito bem, pessoal. Agora mais 3 coisinhas para finalizar o vídeo. Caso você queira que eu faça algum vídeo com o tema exclusivo, caso você não tenha achado aqui no meu canal, é só você deixar aqui nos comentários: ah, Dan, eu gostaria que você falasse sobre o tema XYZ, tá? Terei o maior prazer e farei com todo carinho este vídeo para você. E com certeza esse vídeo também ajudará várias outras pessoas. A segunda coisa é se inscreva no meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e ative o sininho do YouTube para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, que eu fiz um vídeo sensacional, eu considero o melhor exercício que existe para peitoral, o melhor de todos, Esse vídeo está incrível. E o exercício é o crucifixo máquina, né? É o único exercício que você consegue ter o máximo de encurtamento do peitoral com ativação total, ou seja, não tem essa variabilidade de ativação. E obviamente é o exercício que você tem mais alongamento da musculatura do peitoral e também com bastante tensão. Então esse vídeo está sensacional. Então ó, clica aqui do lado que você vai adorar. Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos, vamos para cima?